Fala pessoal, oitavos anos, estão com saudade de mim? Fala sério, qual foi essa? Demorou um pouquinho, mas a gente já vai começar agora com as revisões, tá? Saudade de vocês, de poder conversar, entender um pouquinho melhor como as coisas funcionam, né? De poder ficar bravo, de poder brincar com vocês. Mas vocês sabem que o momento agora é de isolamento, né? Cada um na sua casa, cada um cuidando de si, para logo logo a gente estar junto de novo, né? Então, assim, como que vai funcionar? Como que vão funcionar essas aulas, na verdade? Eu vou fazer umas revisões com vocês, porque boa parte da unidade 2 nós já trabalhamos, já fiz correção de atividade, já fiz quase a unidade toda com vocês, né? Então vai ser mais uma revisão, tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho das máquinas elétricas, né? Tudo que é movido com eletricidade. É aquela nossa conversa, lembra que hoje é difícil você ficar sem eletricidade? Ah, acaba a água, beleza, né? Tem a caixa d'água. Você não dá, se voltar logo, tudo bem, você não fica sem água. Mas aí acaba a luz. Como é que você vai, né, jogar um videogame? Como é que você vai assistir o Big Brother, né? Aí você entra no seu quarto, você quer acender a luz, não tem luz, né? São coisas automáticas na nossa vida, né? Hoje é difícil viver sem eletricidade. Então, quase tudo na nossa vida sempre vai envolver alguma coisa que seja elétrica, tá? E aí lembra desse gráfico aqui que a gente conversou bastante em sala? Aquela questão de pobreza energética, né? Em amarelo, né? Milhões de pessoas sem eletricidade, né? E dependendo para onde você vai, a coisa fica bem feia. Não que aqui na China, só 8 milhões, né, cara? Laranja. Só 8 milhões não tem eletricidade. Mas olha o caso aí da instalação de cozinha. Lembra aquela coisa de queimar carvão? Você tem energia elétrica, mas você não tem um fogão, né? Você precisa queimar lenha, né? Fogãozinho de lenha. Então, assim, são esses contrastes que, infelizmente, a gente ainda tem, né? Então, a gente precisa pensar o seguinte: a eletricidade, ela já existe há muito tempo. A gente só não entendia como é que funcionava todo esse processo, né? E aí a gente começou a falar um pouquinho do eletromagnetismo. Lembram disso? Olha aqui na página, qual é essa página? 36, né? As origens do eletromagnetismo. Os antigos já usavam, lembram da bússola que eu expliquei para vocês em sala? Aquela coisa que a bússola, independente da direção para onde você está apontando, ela sempre, né, a pontinha verde aqui nesse caso da imagem, ela sempre vai apontar em direção ao norte, porque é o sentido da carga elétrica do planeta, da eletrosfera. Lembra disso? Eletrosfera não, desculpa. Da magnetosfera, eletrosfera do átomo. Tá? Então, assim, é lembrar que tudo, né, principalmente esses metais ferromagnéticos, a gente já falou da magnetita, por exemplo, né, são metais que conduzem a eletricidade. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente conversou bastante também hoje em dia, né, a questão do eletromagnetismo são ondas, e essas ondas transportam informação. Lembra do caso da antena do celular, né? Como está mostrando aqui na imagem que eu já deixei destacada. Nosso celular funciona com eletromagnetismo, é um efeito elétrico. Então, não é só colocar seu celular na tomada e deixar para carregar. A onda do sinal também é um efeito magnético. Tem a ver com eletricidade. Lembra lá, ó, aqui ó, os eletroímãs. Quando você passava uma carga elétrica em algum lugar, aquele metal pegava a característica magnética. Então, né, são conceitos que a gente tem que sempre estar relembrando, ok? E aí olha lá aquela história da magnetosfera de novo, né? Aquele ímã lá que desviava os raios solares para não dar câncer na gente. Lembra disso? Essa imagem aqui ilustra bem, ó, o campo magnético desviando, ó. O campo terrestre, o campo magnético terrestre também tem função de proteger a Terra da radiação espacial. Radiação, a nossa principal fonte de radiação é o Sol, né? Então, se não tivesse essa magnetosfera, era Marte. Lembra que eu comentei com vocês em sala? Marte perdeu o campo magnético dele. Então a radiação solar bate direto no planeta, por isso que é um planeta estéreo.
provavelmente estéreo na superfície, né? A gente conversou sobre isso em sala, né? Tem a questão de fósseis de bactéria e tal, mas isso aí é assunto para outras aulas. E aí esse exemplo no final da página 37. Lembram que a ideia aqui é a seguinte: eu tenho um circuito elétrico, né? Na verdade, desse lado aqui o interruptor está funcionando e aqui ele está fechado, né? Então, repara o seguinte, ó, quando a energia ela está passando, lembra, ela sai do negativo e vai para o positivo, sempre nesse sentido. Então, com o interruptor aberto, estão vendo o que acontece aqui com a bússola? Ela fica alinhada com o fio. Se o fio tivesse em outra posição, a bússola aqui também ia estar na posição, refletindo essa sequência do fio. Só que olha o que acontece quando eu vou lá e clique, desligo o interruptor, nesse caso aqui, ó. Fechou, não está passando mais a carga elétrica. Olha lá a bússola como é que ela fica. Aí ela capta o magnetismo do planeta, né? Polo Norte, Polo Sul, lembram disso? Então nesse caso aqui, é um efeito que a gente pode mostrar de como que funciona um eletroímã. Ele vai se modificar dependendo da passagem da corrente elétrica. Ele pode ter efeito magnético, ok? E aí vamos lá para a página 39. Né? Quem lembra das espiras? Vamos lembrar um pouquinho aqui. Ó. Isso é uma espira. Um fio condutor em formato circular ou retangular é chamado de espira. Quando é percorrido por uma corrente elétrica, seu comportamento é similar a de um ímã, originando um eletroímã. Lembra aqui, ó, eu até brinquei com vocês e expliquei, ó, eu tenho uma espira, eu tenho esse aparelho que ele vai medir a voltagem, a corrente elétrica produzida aqui dentro. Só que ele sendo a espira sem nada se movimentando, ele não vai produzir corrente elétrica nenhuma. Só que olha essa mão aqui, ó, com o polo negativo e positivo. Norte e sul, né? O polo norte e polo sul, positivo e negativo. Você repara, a mão ela vai colocar esse ímã dentro dessa espira. Na hora que ela coloca e tira ele, né, dando a sequência aqui, ó, vocês estão vendo que tem diferença de carga? Então, para produzir uma corrente elétrica, eu posso fazer dessa forma, utilizando uma espira. E aí, várias espiras, uma empilhada em cima da outra, olha aqui, ó, várias espiras empilhadas são chamadas de bobina. Lembra da bobina de Tesla, aquele negócio compridão que ficava soltando uns raios e tal? Tem até filme, acho que é Aprendiz de Feiticeiro, eu comentei em sala com vocês. Tá? Então, tem vários exemplos sobre isso. Tá? E olha aqui mais um, ó. Quando as pás do gerador são empurradas pela água, elas giram junto com o ímã. O movimento do ímã faz variar o fluxo magnético nas bobinas, induzindo o surgimento de uma corrente elétrica. Então lembra aquela história da usina hidrelétrica? Lembra lá a história do filme que eu comecei a passar? Que eu ia, no oitavo B, eu já comecei a passar, o oitavo A não tinha dado tempo. Lembra que eu falei sobre o menino que descobriu o vento? Aquele filme da Netflix. Quem não assistiu, eu já recomendo, assista, porque vai mostrar exatamente isso que a gente estava falando em sala. Como que um movimento mecânico vai conseguir gerar uma corrente elétrica. No caso do filme, ele está usando uma turbina eólica. Nesse caso aqui que está mostrando no livro, isso aqui é uma turbina hidráulica, tá? É uma hidroelétrica. A água cai nas pás e faz girar esse ímã, ó, o ímã aqui, ó, e as bobinas. Conforme o ímã vai se movimentando, as bobinas começam a produzir carga elétrica. Então é assim que gera lá uma corrente elétrica numa usina hidrelétrica, por exemplo, a de Itaipu, que manda energia para cá, para São Paulo. Tá? E aí no filme, assista, quem não assistiu, assista. Lembra do dínamo da bicicleta? Olha ele aqui, ó. No filme ele usou esse dínamo com bobinas, só que ao invés da água, como está aqui no livro, ele usou o ar para girar. Então, ele girando, né, essas pás com o ar, a bobina, ou melhor, o dínamo começa a girar essa pontinha aqui, ó. No caso ele vai girar por causa do contato do pneu, mas no filme é por causa do ar. E aí conforme ia ventando, mais girava, quanto mais girasse, maior a corrente elétrica. Tá? Então quem não assistiu, ou quem assistiu acabou assistindo um pedaço, porque acabou chegando atrasado, coisas assim, assistam, tá lá na Netflix, tá? O menino que descobriu o vento.
Então vamos lá, tem algumas atividadezinhas. Então vamos fazer a correção, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo. Então, o que é um ímã natural? Então é um ímã que você vai encontrar na natureza, a magnetita. Tá? Então são ímãs encontrados naturalmente, eles não são tão fortes. Tá? Tem lá a sua carga elétrica e tal, né? Grudam um no outro, mas não são tão fortes como o ímã de neodímio, por exemplo. Eu já até comentei com vocês com alguns metais específicos. Tá? Se um ímã natural ele aparece na natureza, o ímã artificial é o que o ser humano cria. Um eletroímã, por exemplo, usando carga elétrica, ou quando você pega um ímã e esfrega em algum metal. Lembra que eu até falei em sala que eu podia pegar lá uma chave de fenda comum. Se eu esfregar um ímã nela várias vezes, aquela chave de fenda ela fica magnetizada. Então facilita para pegar parafuso, por exemplo, lembra? Eu dei essa dica em sala. E aí na questão 3, ó, leia a manchete a seguir. Enceradeira gruda no aparelho de ressonância e impede exames no Distrito Federal. O funcionário da limpeza do hospital de base, em Brasília, entrou com uma enceradeira na sala de exame. E o campo magnético do aparelho sugou o equipamento para dentro do tubo. Resumindo, um dinheirinho gasto aí para fazer a manutenção, né? Já pensou? Uma enceradeira é um negócio gigante para passar cera no chão. Sai voando de repente da sua mão. Pois é, tá? Então se você vai fazer uma ressonância, pelo amor de Deus, não vai com metal não, tá? Porque pode dar um problema. Então vamos lá. Alguns materiais são fortemente atraídos por ímãs, como o ferro, o níquel e o cobalto, né, que são chamados de ferromagnéticos, a gente já tinha falado sobre eles. Outros materiais são apenas levemente atraídos, como o alumínio e o magnésio, os materiais paramagnéticos. Um terceiro grupo não é atraído, como a prata e o cobre, né, que são diamagnéticos. Então, olha a questão A. Pensando que um aparelho de ressonância magnética funciona como se fosse um grande ímã, qual grupo de materiais você acha que é preponderante na enceradeira? Ferromagnético. Se o negócio saiu voando da mão do cara que estava fazendo a limpeza, será que ia funcionar que nem um ímã? Então ele é atraído muito forte, né? Então a resposta só pode ser ferromagnéticos. Tá? Na B. Porque é comum solicitar que todos os materiais metálicos sejam retirados quando uma pessoa necessita fazer um exame em uma máquina de ressonância. Gente, acabei de falar. Você não quer sair voando ali, grudar no aparelho. Já pensou, você está dentro de um tubo, aquele aparelho que tem um tubo que você fica deitado e você entra dentro dele? Rapaz, aí você está lá dentro, aí o técnico vai lá e liga e você gruda na parede? Não, né? Então você não pode ter nada magnético para não grudar no aparelho e não estragar o aparelho. Ok? Na 4. Aproximar um cartão bancário de um ímã ou de um eletroímã, como alto-falante, pode inutilizar a sua tarjeta magnética. Por quê? Gente, você fica... Pensa comigo. Você vai esfregar um ímã no outro, porque aquela tarjeta que tem atrás do cartão, ela é magnética, ela tem um leitor, ela tem um pedacinho de metal, e aquele metal tem um código. Se você esfrega, não faça isso, né? Senão o pai mata vocês. Se você esfregar um ímã ali, acaba com o código que estava ali dentro, o cartão fica inutilizado, você não consegue usar mais, tem que pedir um novo para o banco. Tá? Então, tudo que for magnético, não coloque próximo de um ímã. Porque se for no caso do cartão, você vai ficar sem o seu dinheiro, né? E até resolver dar uma dor de cabeça. E nossa última questão, para a gente já encerrar essa primeira videoaula. O ímã em forma de barra atravessa uma espira retangular, como mostra a imagem. Então, eu tenho aqui ó, um ímã, e aqui eu tenho uma barra, um quadradinho, meio de metal. Tá? Sabendo que esse é um caso em que um fluxo magnético sobre a espira está variando, descreva o que acontece na espira quando o ímã se movimenta. Gente, se o ímã vai entrar aqui no meio da espira, lembra que uma espira pode ser redonda ou quadrada, tá? Ela pode ter várias formas. Se o ímã ele entra aqui no meio, o campo magnético não vai modificar? É a lei de Faraday. Aquela questão que quando modifica um campo magnético, gera uma corrente elétrica. Então você fazendo isso daqui, esse movimento de entrada e saída do ímã, eu vou produzir uma corrente elétrica. Ok?
Então, gente, essa foi a nossa primeira videoaula. Logo, logo eu já estou postando a segunda e vamos dando continuidade aos nossos estudos, ok? Beijão, tô com saudade de vocês, mas fiquem na casa de vocês por enquanto, tá? Beijo, beijo.